Amém. Graça e paz sejam com todos. Nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Vamos compartilhar a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. E o título dessa mensagem é maravilhoso. Foi algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. O fato de compartilhar a palavra com vocês não significa absolutamente que eu estou acima ou sou melhor do que qualquer um, entendam isso, tá? É apenas eu me dispus a ser usado pelo Senhor e Deus quer usar cada um de nós, tá bom? Vamos colocar um cântico e vamos orar aqui na presença do Senhor, né? Amém? Deus Todo-Poderoso, Senhor majestoso, em Tuas mãos, eu me coloco como servo Teu, desejoso de Te servir e de honrar o Teu nome, pois para mim, Senhor, a única satisfação que tenho é render glória e louvores a Ti, é engrandecer o Teu nome, é divulgar a Sua palavra. Senhor, aquilo que Tu tem me dado, a porção que o Senhor me deu, eu também reparto o pão com os demais. Senhor, que haja em mim, haja em nós um coração disponível, aberto, para receber a Sua palavra, para ganhar a vida que tem na Sua palavra. Senhor, venha nos suprir, venha abrir os nossos olhos espirituais e venha nos dar entendimento, que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, tem nos dado livramento, tem nos sustentado pelas suas mãos. Eu rogo e imploro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, venha nos convencer de toda a verdade, venha sarar as nossas feridas, venha, Senhor, cuidar de cada chagas que o mundo e as dificuldades e as circunstâncias têm causado a cada um daqueles que estão ouvindo. Eu imploro em nome de Jesus que essa palavra seja uma palavra de espírito cortante e poderosa que venha atuar nos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o título dessa palavra hoje é um pouco intrigante, né? Nós temos o melhor de Deus, Ele preparou para nós. Deus quer que nós tenhamos essa expectativa de viver o melhor de Deus para nós, né? E eu coloquei o título da mensagem, um investimento sem endereço e sem destino. Esse é o tema dessa mensagem, porque vocês vão entender por que eu escolhi esse tema, porque ele é muito atual, né? Ele é muito propício para esse momento. Eu vou ler um verso da Bíblia que nos apresenta um assunto assim muito significativo, que aponta para um viver cristão, alinhado com a vontade de Deus e com o propósito de Deus, né? Para cada um de nossas vidas. Eu quero convidar vocês a, se não puderem ler, anotem a palavra, que eu vou ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o verso 9. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, e outra pessoa pode abrir aí a carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso de 4 a 7. Nós vamos ministrar em cima desses dois versos e alguns complementos. A primeira palavra, 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aos poucos vocês vão aprender a orar e a ler essa palavra. Quando nós apenas lemos a palavra, nós não extraímos dela as riquezas nelas contidas. Então, você precisa exercitar
aos poucos ir aprendendo a como orar e ler a palavra. A propósito, eu estou anunciando um curso de maturidade no Espírito, onde vamos tratar muitos assuntos interessantes. Esse curso será presencial e online e vamos iniciar logo agora no comecinho de março. Eu convido você a fazer as suas inscrições, tá? É um curso altamente, um padrão muito elevado e que vai trazer muita luz e entendimento a nós. Repetindo, fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Chamados a quê? Chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque somos chamados a essa comunhão. Oh, glória a Deus! Nós que realmente não tínhamos nada, nenhum merecimento havia em nós, e o Senhor nos chamou à comunhão. Irmãos, é muita coisa que eu quero compartilhar com respeito à comunhão. Comunhão diz relacionamento profundo com Deus. Comunhão, quando a gente chama os irmãos para a comunhão, é uma mesa muito farta, onde nós podemos compartilhar aquilo que nós temos com os irmãos. Chamados à comunhão somente aqueles que são íntimos do Senhor. E Deus hoje quer estender essa mesa para que você tenha comunhão. Deus quer convidar você para que você seja digno de sentar a esta mesa da comunhão, onde na mesa da comunhão Ele vai te dar suprimento espiritual. Ele vai alimentar você, porque a palavra de Deus diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nós somos chamados a essa doce, essa maravilhosa, essa perfeita, essa gostosa comunhão com o Senhor pelo seu Espírito. Ó Senhor Jesus, eu quero ler ainda o Gálatas, o capítulo 4, a segunda palavra, Gálatas capítulo 4, o verso 4 até o verso 7. E diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Recebêssemos a adoção de filhos. Oh, glória! E vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Oh, aleluia! Deus, eu sou muito grato ao Senhor por essa palavra para nós, ela sustenta a nossa fé. E o Senhor nos resgatou de um império e trouxe para o império da luz do seu Filho amado, e o Senhor nos comprou, nos tornou filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, e Ele, para testificar isso, aqueles que creem e receberam o Senhor, Ele enviou o seu Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo e Deus habita dentro de nós. Oh, maravilhoso! De sorte que já não somos mais escravos. Irmãos, essa palavra é tremenda porque ainda muitos vivem na religiosidade, debaixo de leis, debaixo de ordenanças que causam peso à nossa vida cristã. Mas o Senhor, Ele disse que nasceu sobre a lei, nascido de mulher, sobre a lei, e Ele veio nos tirar do peso da lei. Ele nos libertou também da lei, porque a lei diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E o Senhor nos livrou da condenação. Ele nos salvou, e é uma salvação completa, maravilhosa.
Essa salvação, irmãos, ela vem desde o Antigo Testamento, porque a lei condenava todo aquele que pecava, aquele que não seguia os padrões da palavra de Deus. E glória ao Senhor, porque hoje nós vivemos não debaixo mais da lei, mas debaixo da graça e do poder do Senhor. E Ele nos tornou filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso recebemos a adoção de filhos. Nós que não éramos nada, nos tornamos filhos de Deus. E também, se somos filhos, nós somos herdeiros das riquezas celestiais do Senhor. Tudo que o Senhor tem, Ele quer nos dar, Ele quer nos oferecer. O Senhor quer suprir vida, quer suprir graça para nós, para que possamos viver como os filhos da luz, debaixo do seu favor, debaixo do cuidado do Senhor. Aleluia! Então, o título dessa mensagem, fiquem tranquilos, eu vou tentar ser muito breve. O investimento sem endereço e sem destino. Como assim? Por que tem esse título? Talvez você possa achar estranho o título dessa mensagem, mas ele foi proposital que eu escolhi esse título. Afinal, o que vem ser o investimento sem endereço e o investimento sem destino? É aquilo que não dá retorno, aquilo que já nasceu fracassado. Eu espero sinceramente que você não esteja enquadrado nesse perfil de pessoas que resolveram investir tudo que tem sem nenhum retorno concreto, que desperdiçaram a sua vida, os seus tempos, o seu recurso, sem nenhum retorno, sem destino, sem sucesso neste mundo, principalmente neste mundo e no mundo vindouro. É lamentável porque pessoas passam 30, 60, 70, às vezes, raramente 100 anos, e quando olha para trás, nada construiu, nada edificou, não edificou sobre a rocha, né? Então a sua edificação foi como se fosse uma palha que o vento leva e se acaba, e nada fica, nem tem um legado. É um desperdício tão lamentável que tantos talentos, tantas pessoas passam a vida e não conseguem enxergar, não são despertados, seus olhos estão ainda com vendas, né, com escamas, e não descobriram a realidade do seu propósito de estar aqui na terra. Ó Senhor Jesus, que nós não sejamos enquadrados nesse tipo de pessoa. São aqueles tipos de pessoas que não estão nem aí para as coisas, deixa a vida me levar, né? Tanto faz como tanto fez, se as águas correrem para cima, se as águas correrem para baixo, sem destino, sem endereço, aqueles que não se importam nem consigo mesmo e muito menos com os outros, com seus familiares, pois vivem uma vida sem propósito, sem destino, sem sonhos, né? E não sabem nem para onde vão chegar. É lamentável que uma grande maioria, a massa muito grande de pessoas, vivem como se fosse, desculpa a expressão, como gados que não sabem nem para onde estão indo, não sabem nem por que estão aqui na terra. Eu quis ser muito generoso, né, nesta frase, mas os destinos daqueles que não sabem para onde ir, qualquer lugar serve. Para quem não sabe nem para onde vai, qualquer lugar serve. Eu repito, eu espero que você não seja um desses que afirmam com todas as letras. Muitos aí afirmam um ditado popular que nós frequentemente ouvimos nas filas do banco, no ônibus: todos os caminhos levam a Deus. Isso é um grande engano. Esse versículo não está na Bíblia. Me perdoe se ficar ofendido, mas todos os caminhos levam a um outro destino, que não seja o Senhor, porque somente existe um caminho que leve ao Senhor. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse verso é tão conhecido nosso, em João 14, verso 6. Nós, irmãos, não negociamos a nossa fé, e muito menos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não relativizamos a palavra de Deus. Os nossos princípios e os conceitos bíblicos, eles estão vivos e pertinentes na nossa vida. Testificamos ser a palavra de Deus, a palavra inerrante, que não tem erro nenhum, né? E também é a absoluta confissão de fé que nós temos no Senhor. Glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor porque a sua palavra é aquilo que nos sustenta.
Por isso nós firmamos a nossa fé naquilo que está escrito na palavra. A nossa fé, ela é inegociável, né? Estejamos prontos, irmãos, para defender a nossa fé. A todos aqueles que nos perguntam qual é a razão da nossa fé. Paulo nos diz, lá na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, que nós devemos ser obreiros, treinados, né? Que sabem responder a todos. Pedro diz isso também, que manejam bem a palavra da verdade. Não podemos ser um pseudo-cristão, um faz de conta que somos cristãos, que nem sequer sabe responder à altura daqueles que nos questionam e nos provocam, desmerecendo e desmoralizando a nossa fé. Não, irmãos, nós temos que estar prontos para defender aquilo que cremos, né? Nós estamos aqui para testemunhar as verdades absolutas do Senhor. O maior de todos os investimentos. Você vai entender por que esse subtítulo. Ninguém em sã consciência quer investir para perder, não é verdade? Nem mesmo eu. Todas as vezes que eu investi e não teve bons resultados, eu entrei quase em depressão. Confesso para vocês, eu fiquei angustiado, porque ninguém gosta de perder. A perda é algo que fere o nosso coração, é algo que nos perturba. Então, ninguém em sã consciência quer investir em algo para perder. Todo investimento que fazemos nessa vida, espera-se pelo menos um bom retorno, um bom resultado. Todo investidor, antes de tomar a decisão de investir, ele procura fazer uma análise do mercado, não é verdade? Eu não sou especialista para dizer sobre investimento, né? Ele procura ver quais são as tendências do mercado, as necessidades decorrentes, né, vigentes, as suas tendências, como é que as coisas estão andando. Ele procura fazer uma pesquisa até local, né? Se tal produto ou serviço que ele quer lançar, ele vai emplacar, né? Avalia os riscos de quanto vai investir, qual é o montante e quanto tempo esse investimento vai ter retorno. Não é assim, né? Por alto é assim que funciona. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Você já vai entender. Se faz então uma análise de risco para chegar à conclusão se vale a pena ou não vale a pena correr riscos. Infelizmente, nós não fazemos isso para a nossa vida espiritual. E muitos vão vivendo, querem conquistar tudo nessa vida, mas esquecem de que o homem colhe também aquilo que planta. Esse é um princípio que não tem como fugir dele, né? Então ele deve também estar consciente de seu perfil. Ele tem que analisar o seu perfil de um investidor. Por incrível que pareça, é necessário. Se você é um investidor arrojado, se tem medo de arriscar, se é mais audacioso ou se é mais retraído, se tem bala na agulha ou se é um moderado, né, que não arrisca muito, que não dará um passo assim falso, um passo maior do que a sua perna, né? Só vai até onde o seu conhecimento tem certeza. É assim que os investidores analisam o mercado, né? Este seria o perfil de um investidor, por exemplo, moderado e conservador, que não gosta de correr risco. Por que eu faço essa analogia? Exatamente para que nós possamos entender o que deve ser o homem quando ele está em busca do Senhor. E isso poucos percebem, poucos praticam, poucos investem na sua vida espiritual. Para mostrar que Deus também não faz nada sem planejar. Jamais, Deus nunca fez nada sem planejar. Tudo de antemão já foi planejado pelo Senhor. Ele que é toda a sabedoria, toda a perfeição do universo, a completa e suprema perfeição e grandeza. Deus nunca errou os seus alvos. É um engano da nossa parte, né? Pensar que o mundo Deus criou e largou à mercê da sorte e do azar. Não, jamais Deus não faria isso, né? Ele, como eu disse para vocês, ele não erra os seus alvos. Ele tem os seus porquês de todas as coisas que acontecem na nossa vida. E ele desejou criar o homem, desejou criar eu, desejou criar você, à sua imagem e semelhança. Certamente é para que tivesse um relacionamento intenso
né, do Criador com a criatura. Você já imaginou que plano maravilhoso essa história de amor, né, pudesse compartilhar com o homem os seus feitos e a sua grandeza e expressasse esse profundo amor pela criatura. Oh, aleluia! Então Deus, segundo o seu conselho e segundo o seu beneplácito, ele resolveu lá na Trindade fazer uma reunião no céu e decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança. Nós podemos ver isso lá em Efésios, no capítulo 1, o verso 5, né? Aqueles que puderem, podem abrir Efésios 1, verso 5, que diz assim, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, você e eu não somos fruto de um acaso, não. Nós não somos assim algo que inesperado, sem que fosse planejado, porque Deus pensou em mim, pensou em você. Mesmo tudo, toda a nossa vida já estava diante do Senhor, porque Ele é atemporal. Isso é maravilhoso, embora a gente não possa entender os mistérios todos de Deus. Eu quero dizer para você ainda que o maior investimento de todo o universo, a maior riqueza e preciosidade incomparável, Deus resolveu investir no homem. Deus resolveu investir em você e investir em mim, pois sabia da nossa natureza caída e frágil, simples e mortais. Não pense que Deus, quando o homem caiu lá no Éden, Deus foi pego de surpresa. Jamais. Ninguém pega Deus de surpresa. Isso é uma grande falácia, né? Mas Deus sabia tudo que ia acontecer. Sim, Deus sabe todas as coisas. Ele é o onipotente, onipresente e onisciente, né? E ele sempre se antecipa aos acontecimentos. Embora a gente possa não entender, mas os planos de Deus já estão prescritos. Essa é a grande verdade. Nunca imagine que Deus o criou e nos abandonou. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas, nada foge aos seus olhos. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra e Ele está atento aos justos. Os seus olhos estão sempre atentos àqueles que o amam, àquele que tem um coração reto, que o temem o seu nome. Oh, aleluia! Isso para nós é um grande conforto e também vai de encontro com a palavra que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca nos deixou, nunca nos abandonou, sempre esteve e sempre estará presente conosco, tomando-nos pela mão e suprindo as nossas necessidades, nos ensinando, pois Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, louvado seja o Senhor! O maior investimento que Deus fez por mim e por você foi enviando o seu único filho para que fosse dado em resgate para nos salvar. Resgate porque nós já estávamos condenados ao inferno. Essa é a verdade, porque toda alma que pecar, essa morrerá. E não há um justo sequer. Lá em Romanos 3 diz que não há nenhum sequer. O único que veio para nos resgatar é o Senhor, para nos salvar. Quando planejou resgatá-lo e salvar e redimir o homem do pecado, Ele se fez carne e habitou entre nós, um Deus tão grande e maravilhoso que se fez pequeno, cheio de graça e de verdade. Nós lemos lá em João, no capítulo 1, no verso 14 até 17, o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como
do unigênito do Pai. Aleluia! Glória a Deus, porque nós podemos louvar o Senhor pela sua grandeza, nós que temos um coração que palpita pelo amor ao Senhor. Eu gosto muito desse verso que João Batista, logo quando o Senhor começou o seu ministério, lá em João 1, no verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então ele veio para nos resgatar, ele veio para nos salvar. Não pense que esse evangelho, essa palavra é uma palavra simples, é uma palavra para principiante. Não, nós temos sempre que relembrar a nossa salvação, nós temos que amar esse projeto de Deus, que Deus fez por nós. O nosso coração tem que estar sempre em gratidão, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Louvado seja o Senhor. O que Deus quer de mim e o que Deus quer de você então? O que Deus quer é que nós o conheçamos, que conheçamos o coração de Deus, que tenhamos uma vida em plenitude de harmonia com o Senhor, de desfrute, vivendo como herdeiros de Deus, filhos de Deus, amados do Senhor. Oh, grande é essa palavra do Senhor. A grande massas de pessoas que circundam esse globo terrestre, mais de 7 bilhões de pessoas, são pessoas que na sua maioria nem conhecem o Senhor, ou apenas ouviram falar do Senhor, não sabem na sua integridade, não têm um relacionamento com Deus, íntimo e pessoal, não o conhece como seu verdadeiro e único Deus, pois grande parte da população são idólatras, possuem outros deuses, confundem e não conhecem, não têm discernimento do que é ter um verdadeiro Deus, do que é ser o verdadeiro Deus, de quem é o verdadeiro Deus. E Deus é para nós o nosso tudo, a nossa providência, né? A nossa sorte. Eu gosto muito de enfatizar isso, que Deus é a minha sorte, é Ele que muda a minha sorte, é Ele que vai à frente e manipula os resultados para mim. É verdade, eu já percebi muitas vezes que quando eu cometo alguns erros, quando eu cometo os erros sem ter um coração maligno, sem ter um coração mau, Deus conserta até os meus erros. Eu fico impressionado de ver, Senhor, eu errei e Deus reverte aquilo a meu favor. Eu fico muito feliz com isso, eu fico muito feliz porque a palavra do Senhor se cumpre na minha vida, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Basta que você tenha um coração de sinceridade, que anda em comunhão com o Senhor, que quando a gente erra, a gente confessa nosso pecado e nos colocamos diante do Senhor. Senhor, eu errei. Senhor, eu tropecei. Senhor, eu pensei uma coisa, eu imaginei uma coisa, mas algo deu errado. Senhor, me perdoa a minha falha. E o Senhor reverte os resultados. É impressionante como isso acontece na minha vida. Eu gostaria que você vivesse de experiências, de glória em glória, de passo em passo, desfrutando dessa graça maravilhosa do Senhor na sua vida. Então, aqui se aplica o verso de Jó, né? Para muitos aqueles que só ouviram do Senhor, mas não conhecem o Senhor. Eu o conhecia somente de ouvir. Hoje Jó falou, depois de tanto sofrimento, os meus olhos te veem. Eu peço a Deus que os seus olhos sejam abertos e que você possa ver o Senhor, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas que ouviram dizer por alto o que é Deus, mas não o conhece e nunca teve uma experiência viva e concreta com o seu Criador. Marcante, reveladora e transformadora, diretamente com a sua pessoa, com o seu Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, o nosso Salvador. Há aqueles ainda, irmãos, que nos surpreendem, por incrível que pareça. Eu ando por muitos lugares e converso com muitas pessoas. Aqueles que nos surpreendem com a seguinte pergunta: por que eu preciso de um Salvador? Se eu não mato, eu não roubo, eu não pratico mal contra ninguém, contra as pessoas, eu sou um bom filho.
Afinal, por que eu preciso ser sal? Acredita que muitos ainda afirmam assim, porque estão baseados na sua própria justiça e não na justiça de Deus. Sequer ele entendeu que não é a sua bondade que vai te salvar, mas é você reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Outros ainda vão mais longe, né? Eles chegam a afirmar que Jesus não existiu, por exemplo, que é uma lenda. Acredite, essa lenda, segundo eles, ainda é espalhada até mesmo de pais para filhos lá em Israel. Eles acham que Jesus é uma lenda, é quase um folclore, né? Lá no Oriente, em muitos países do Oriente Médio, inclusive para os judeus ortodoxos e tradicionais, não aqueles que já conhecem o Senhor, né? Afinal, qual é o seu destino? Eu queria deixar essa pergunta para você. Esse é o nosso assunto dessa noite. Qual é o seu destino? Para que é que você foi criado? Em que Deus pensou a seu respeito? Você já pensou nisso? Você já parou e fez essas perguntas para si mesmo? Por que eu existo? Quando que Deus criou o homem, desde o princípio? Quando Deus criou o homem lá no princípio, foi debaixo de uma intencionalidade. Observe, Deus pensou, calculou, planejou, Ele desejou. Esse é o seu desejo, que você viesse a existir para o conhecer, para expressar a sua vontade. O seu poder está a serviço da sua vontade, a sua soberania, a sua supremacia. Nada do que foi feito ou que foi criado foge ao propósito de Deus e à sua vontade. Nós temos que ter plena consciência disso. Tudo que foi feito é para Deus e por Deus, e revela a sua natureza, e que sua identidade seja comunicável a mim e a você. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele teve um viver humano elevado, sem pecado, e foi sacrificado para nos salvar e resgatar, e ele tornou-se o Espírito para habitar no homem. Oh, aleluia! Glória a Deus! Todo o processo de Deus, desde o princípio, aconteceu e acontece baseado na comunhão. Por isso que eu iniciei essa palavra iniciando. Deus, Ele nos chamou à comunhão com seu Filho. Isto é ter um viver de comunhão, de intimidade, de conhecimento, de relacionamento com Deus. Nada do que foi feito foi sem um propósito, e toda a criação revela o desejo de Deus de se tornar conhecido. Deus estava tão desejoso de ter comunhão contigo e comigo, e com alguém que fosse criado por Ele mesmo, à sua imagem e semelhança, e tivesse dentro dele o DNA divino, a natureza pensante de decisão e de vontade, de amor e de comunhão. Por isso, sendo Deus triuno, Ele fez o homem tripartido, um corpo, alma e espírito. Este é o homem, este é um homem à sua imagem e semelhança. Assim, Deus planejou o homem para que pudesse ter comunhão com Ele. Oh, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, porque o Senhor pensou em mim, o Senhor pensou em cada pessoa que está me ouvindo, o Senhor planejou para que um dia viéssemos ter comunhão contigo, que fôssemos herdeiros da tua vida eterna, que possuíssemos riquezas celestiais. O Senhor dispensou a nós, o Senhor conquistou para nós, o Senhor nos tornou filho, adotivos do Senhor, e nos tornou herdeiros das riquezas do céu. Aleluia! Assim um cristão deve viver, sempre regozijando no seu espírito a alegria da sua salvação. Eu quero repetir aqui o primeiro versículo que nós lemos. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo,
o nosso Senhor. Você foi chamado a essa comunhão. Por favor, atenda a esse chamado. Atenda a esse chamado maravilhoso que Deus tem para você. Você é chamado à mesa da comunhão. Deus pensou em você. Deus planejou que você fizesse parte da comunhão com Ele. Deus jamais planejou que você fosse isolado, separado, esquecido, abandonado, à mercê da sorte. Não, Deus quer um relacionamento íntimo com você. Por isso Ele planejou e te chamou para uma comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia e amor, nos deu esse destino, um endereço. Nós temos um endereço para onde nós vamos chegar. Traçou para nós este caminho, para que pudéssemos trilhar e não nos perdemos na rota da nossa existência. Por isso Ele tornou-se esse caminho, essa verdade e a vida, para que nele pudéssemos andar. Oh, aleluia! Eu quero que você glorifique ao Senhor. Você dá glória a Deus aonde você está. Em João 3, o verso 16 e 17, tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo. Deus não enviou o Filho para te condenar. Esqueça, quem quer te condenar é Satanás. Quem vive te acusando dos seus erros, das suas fraquezas, é Satanás. Você tem que olhar para o autor e o consumador da sua fé. Quando você olha para Jesus, você é transformado de glória em glória. Nós já falamos sobre essa palavra uns dias atrás. Tudo que Deus quer que você o referencie. Ele é a sua referência. Nele você tem que fitar os seus olhos. Nele nós somos fortalecidos. Nele nós somos transformados. Por isso que a palavra de Deus está recheada em Cristo. Você deve estar em Cristo, na pessoa de Cristo, escondidos em Cristo, guardados em Cristo, olhando para Cristo. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu sustento, a tua providência. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Sabia que você já estava predestinado para ser filho de Deus? Se você não sabia, então hoje você precisa estar sabendo disso. Efésios 1:5 diz isso na sua palavra, né? Para sermos seus filhos adotivos. Que maravilha! Você não é órfão, você não está órfão, porque Deus te adotou. Aleluia! Deus adotou você para que você fosse herdeiro das suas riquezas. Glória a Deus, você tem um pai, isso é maravilhoso. Aqui cabe um esclarecimento para aqueles que ainda têm dúvida. Alguns dizem, né, que nós somos predestinados para a salvação. Não é exatamente isso, né? Esse assunto não é o da nossa palavra hoje, mas o Senhor nos predestinou para sermos filhos para a adoção, não é predestinado para a salvação, porque alguns fazem uma certa confusão, aqueles que pregam por aí que todos serão salvos, não, Deus é bom, Deus é amor, então não vai condenar ninguém, não é exatamente isso, existe uma certa confusão, tá? Deus é amor sim, Ele é amor sim, Ele é o desejo de Deus que todo homem realmente seja salvo, mas existe uma condição para isso, crer e receber no Senhor Jesus, né? E Ele também não deixa de ser amor, Ele também é o justo juiz, né? A nossa predestinação, portanto, não é para a salvação, e sim para a filiação. Deus, quando nos criou, Ele já nos predestinou. O nosso destino era nos tornar filhos de Deus. Amém? Vejamos novamente lá para esclarecer essa dúvida. Efésios, no capítulo 1, no verso 11, lá no verso 11, nele, ou seja, em Cristo, eu digo, no qual fomos também feitos herança.
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui confirma essa palavra, né, que nele nós fomos feito herança. Ora, para você ser herdeiro de alguma coisa, você tem que ser filho. Então nós fomos feito herança de Deus. Aleluia! Essas verdades são verdades fundamentais da nossa fé. Filhos são somente aqueles que acreditam e receberam ao Senhor. Não se deixe enganar com essa afirmação de que todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Mas filhos, conforme em João, no capítulo 1, o verso 12, você pode confirmar. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Em outra tradução diz de se tornarem filhos de Deus. Amém? A saber, os que creem em seu nome. Depois você vai lá e confere em João, no capítulo 1, o verso 12. A salvação, de fato, irmãos, ela é para todos. Deus, ele quer que todos sejam salvos. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro fala isso lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 17. Deus não faz acepção de pessoas. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, né? E 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, você pode conferir. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo, sim, mas o homem tem também o poder de sua decisão, de crer ou não crer, de aceitar ou rejeitar. Então você foi chamado para ser santo. Chamado para ser santo, para quem não entendeu ainda, é separado para Deus, predestinado para ser filho de Deus, ter um viver como filho de Deus, herdeiro das promessas de Deus. Aqui tem algo muito interessante. As promessas de Deus são muitas que estão na sua palavra e nós não damos conta de que as promessas que estão na palavra de Deus são para seus filhos. E Deus é fiel e vela pela sua palavra. E nós não temos consciência disso. E vivemos o quê? Longe de entender, alheios àquilo que nos pertence. É como se tem um testamento para nós e nós não lemos, não tomamos posse daquilo que é para nós. Lamentavelmente, nós precisamos tomar mais consciência da palavra, ler a palavra constantemente, repetir essa palavra. Ela vai gerar fé no seu coração, ela vai transformar a sua mente, vai renovar a sua mente e vai nos dar vida. Oh, aleluia! A palavra de Deus tem o poder de transformar, de renovar o homem interior que tem em você. E o Espírito de Deus traz luz, traz revelação a essa palavra na sua vida. Faça essa experiência que você vai ver. Paulo nos diz que nós não damos assim como socos no ar, né? Sem saber com quem está lutando, ou qual é o nosso adversário. Não. Nós também não vivemos num deserto existencial, sem destino, sem endereço e sem saber para onde nós vamos. Não. Qualquer caminho serve? Não. Nós já temos um caminho traçado, um destino já está programado para nós. É a nossa predestinação de sermos filhos e herdeiros de Deus. Você precisa identificar todo adversário que interrompe a sua caminhada. Você precisa ter esse discernimento no espírito, para que você tome posse das armas espirituais que você tem, as setas dos malignos que vêm na sua mente para frustrar os planos de Deus. Não aceite nada diferente disso que você tem ouvido da palavra de Deus. E você tem o poder de derrotar o inimigo, porque o Senhor revestiu você de autoridade. Quantos vivem em total entrega à depressão, né? Vivem sem ver uma luz no fim do túnel, sem esperança, sem falta de conhecimento e não tem claro a sua identidade com Deus. Você sempre vai ouvir eu falar isso. Você precisa encontrar, você precisa identificar, você precisa
ter claro a sua identidade em Deus, aquilo que Deus fez em você, aquilo que Deus planejou que você fosse, aquilo que Deus sonhou para que você vivesse na comunhão plena com Deus e na sua palavra. Amém? Muitos vivem como um mendigo pedinte, né? Sem eira nem beira, lamentando a vida, uma vida de fraqueza, de pecado, de desânimo, sem perspectiva de vencer, sem sonhos. Isso é uma cegueira espiritual. Deus tirou as vendas dos nossos olhos. Escuta, Deus está tirando as vendas dos seus olhos e dos meus olhos, para que possamos ver o Senhor. Isso é muito rico, irmãos. Isso é maravilhoso. Deus quer que você você e eu venhamos a trilhar esse caminho em direção à sua vontade, como homens vencedores. Já é hora de despertar do sono. Desperta você também do sono, o sono espiritual. O sono que parece um sono que enfeitiça, que hipnotiza as pessoas. Nós não podemos nos deixar ser hipnotizados, enganados pelas falácias desse mundo, né? Deus está hoje falando ao nosso coração: desperta, tu que dormes. Nós que pensamos dessa forma, devemos também orientar as pessoas, falar às pessoas, para que acordem desse sono. E aí, você vai ver como Deus vai te usar. Como Deus vai te usar em tantas coisas que você nem imagina. Basta você ter um coração, invocar esse nome precioso do Senhor, e Ele vai te dar sabedoria. Lá em Tiago diz: se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele todos dá, sem distinção. O Pai das luzes, oh, louvado seja o Senhor, que Ele tire todo sono, toda timidez, toda insolência, todo desânimo, tudo aquilo que impede você de ouvir a voz de Deus na sua consciência. Nós não somos profeta da fatalidade, nós não profetizamos desgraças, nós, muito pelo contrário, nós profetizamos vida, e vida em abundância. Atente-se para isso. Aquilo que você faz na sua vida natural refletirá na sua vida espiritual. Aquilo que diz respeito à sua vida natural, aquilo que você faz no seu mundo natural, vai refletir na sua vida e no seu mundo espiritual. Por isso a palavra diz que tudo aquilo que o homem semeia, isso também ele colherá. Essa é a lei da semeadura. Nós devemos ser exemplo, ser luz e ser sal da terra, e despertar as pessoas do sono da ignorância, apontar o caminho que Jesus é o nosso Salvador, influenciar as pessoas a seguir e a servir o Senhor. Isso é o que arde no meu coração. Nós queremos viver uma vida que tenha sabor, uma vida que seja gostosa, que tenhamos prazer em tocar e experimentar Cristo a cada dia. Nós temos que viver em novidade de vida, uma vida cheia de esperança, e descubra cada vez mais o que Deus quer de você. Imprima nos seus sonhos a história de Deus. Seja uma pessoa sonhadora, que tenha conquistas, mudanças, realizações profundas e marcantes. Venha viver este extraordinário de Deus, como filho de Deus. Eu quero deixar essa palavra com você. Eu clamo a Deus para que você viva o melhor de Deus na sua vida, que você desenvolva um relacionamento profundo com Ele, que você venha desfrutar das riquezas de Deus. E eu vou ler novamente a palavra de Gálatas, no capítulo 4, de 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, repitam, eu sou filho, filho de Deus. Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês. Dentro do seu coração existe a pessoa do Senhor. O próprio Deus habita no seu espírito. Dentro de você existe uma força poderosa. É o próprio Senhor que habita no seu espírito. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, nem do pecado, e nem do mundo, e nem da lei, mas é filho. E por ser filho, você também tornou-se herdeiro. Aleluia! Pai, eu quero orar por você. Senhor, que essa palavra venha transformar o nosso coração. Que essa palavra venha despertar em nós um desejo ardente de ter comunhão contigo. Porque o Senhor planejou que nós vivêssemos em comunhão contigo, em comunhão plena contigo, e por isso o Senhor enviou o seu Espírito, que clama, Abba, Pai. Senhor, que todo espírito de orfandade, de abandono, seja expulso essa noite. E que o nosso coração venha se alegrar, porque o Senhor nos adotou. Como uma família, como um pai chega num orfanato, as crianças estão sem destino e sem futuro, sem lar. O Senhor foi lá e nos alcançou com a sua graça. O Senhor nos trouxe para o reino do seu Filho do amor. O Senhor nos fez herdeiros da vida eterna. O Senhor nos adotou, nos chamou para junto de ti, nos predestinou para recebermos a paternidade de Deus, a herança dos céus. Que essa palavra venha transformar a nossa mente, a nossa forma de viver. Que essa palavra, Senhor, venha despertar-nos do sono. E que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E que tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Venha traçar destinos, venha traçar futuros, venha, Senhor, trazer luz, venha trazer entendimento, venha, Senhor, conquistar o nosso ser, para que a cada dia nós sejamos tomados pelo Senhor. Eu abençoo cada família, eu abençoo cada filho, cada nora, cada neto, eu abençoo cada pessoa, cada ouvinte, aonde essa palavra chegar, Senhor, que ela seja uma palavra de poder, de cura, de libertação e de salvação. Eu oro no nome santo de Jesus, aquele que o Senhor permitiu, o Senhor liberou, para que pudéssemos tomar posse deste nome, e é debaixo deste nome que eu te digo, aquilo que eu tenho te dou, em nome de Jesus. Levante, desperte do sono e caminhe na presença do Senhor, como filhos amados de Deus. Eu desejo para você uma semana maravilhosa, uma semana radiante, uma semana de plenitude de bênção, uma semana onde você vai descobrir, você vai perceber a mão, o tocar, o falar, o agir de Deus na sua vida. Eu determino que você venha viver a plenitude daquilo que Deus tem para você nessa semana. Em nome de Jesus, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por aqueles que estiveram conosco, e vocês possam divulgar essa palavra a todos. Amém? Deus seja louvado, agora e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus.
Aleluia, Senhor. Obrigado, obrigado, Aline, Bruno, Nath, Márcio, obrigado. Obrigado por todos que estiveram presentes, nos prestigiaram. Esparrame essa palavra, é o nosso intuito que possa alcançar mais vidas. Amém?